Evangelho de João, capítulo 14. Trazem sua vida e poder. Aleluia. Glória a Deus. Os feridos de alma, os cativos e oprimidos, livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Por um motivo, pois o Espírito de Deus está. Pai, eu quero. Pai, eu quero. É de coração. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te magnificar entre os querubins. Oh, leva-me. Tem um meio para isso. Pelo novo, cada vez assume a nai. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me a oh, aleluia, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 14, de 1 a 6. Diz-nos assim a santa palavra de Deus, palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor Deus Todo-Poderoso, lemos a palavra, temos a inspiração, anotações de versículos, mas o Senhor tem a palavra e as mensagens, pela palavra que tem
para os nossos corações. Fale a tua palavra, fale o teu querer, seja o teu falar, Senhor, mesmo através de um fanico de barro, pois sem ti nada somos, nós somos dependentes do Senhor. Pedimos-te, tenhas liberdade e fales todas as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomem assento. Deus abençoe a todos. Jesus deixa claro para nós, nesta manhã de Santa Ceia, que Ele iria preparar um lugar. E Ele iria preparar este lugar para nós. Para mim, para você. Para você, para mim. E esse Deus que prepara lugar, não faz acepção de pessoas. Esse Deus que prepara lugar, ama a todos indistintamente. Esse Deus que prepara lugar, quer todos lá. Esse Deus que prepara lugar, quer tanto nós lá, que veio morrer por nós aqui. Quer tanto nós lá, que veio de lá nos buscar aqui, nos resgatar aqui. Numa obra de amor, numa obra que não tem como explicar na grandeza do que ela é. E nós que aqui estamos, salvos ou não, temos o privilégio de ouvir esta mensagem. E digo salvos ou não, porque a salvação é individual e é para quem confessa Jesus de verdade. É para quem nasceu de novo. É para quem tem a aliança verdadeira com Ele. E quando Jesus diz assim, vou preparar-vos lugar, e aí Ele diz, vocês sabem o caminho pelo qual eu estou indo? E aí o Tomé diz, mas como assim? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não entendemos, nós não sabemos o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sabe o que ele está dizendo? Vou preparar lugar, mas vocês têm que se preparar para esse lugar. E vocês se preparam no caminho, e eu sou esse caminho da preparação. Por isso quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando palavras, nos preparando para o lugar preparado. Qual que é o tema? Mais uma vez. Nessa altura do Evangelho de João, que é um evangelho peculiar, diferente dos sinóticos, é um evangelho que 70% do evangelho, no mínimo 70% do evangelho, alguns acreditam 90% do evangelho, não tem nada nos demais, nos sinóticos a respeito. É um evangelho da profundidade. Enquanto Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei, não é? O Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito, e Marcos para os romanos, apresentando Jesus como servo. O João apresenta o Jesus Deus, o Jesus que traz a vida eterna, o Jesus Salvador para a igreja e para os gentios. Ele apresenta Jesus para todos. Por isso muitos acreditam que João foi escrito para a igreja, que a igreja precisava de um evangelho para ela, e João escreve esse evangelho. É o evangelho das profundidades,
é o evangelho de revelações peculiares, diferentes, né? 7 vezes João revela o Jesus como dizendo, eu sou. Como Deus, como divindade, né? Ele quer provar isso, que Jesus é Deus, que Jesus estava com Deus. Ele começa falando isso. E ele traz algumas revelações, milagres pontuais de Jesus. E os escritos dele, de João, é para revelar que Jesus é o Deus eterno, é o Salvador, e a vida eterna está nele, etc. Quando ele chega aqui no capítulo 14, ele havia iniciado a sua despedida. No capítulo 13, ele começa a iniciar o seu discurso, o seu sermão de despedida. Ele revela a traição de Judas, ele revela que Pedro vai negá-lo, e aí esse povo está meio triste. Ele, poxa, Jesus vai, nossos irmãos estão negando ele, traindo ele, o que está acontecendo aí? O coração destes entristece. E agora Jesus percebe isso, por isso que ele começa o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, não entristeçam. E aí ele quer animar esses discípulos que estão entristecidos, e ele quer alegrá-los. Ele não diz para esses discípulos, vão abrir uma porta para cada um, vocês vão ter salário, vocês vão ter recompensa, vocês vão casar os que não são casados, então quero alegrar vocês, fiquem tranquilos, eu vou cuidar da vida de vocês. Não, Jesus não faz isso. Jesus quer alegrar o coração desses, dizendo, olha, na casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus anima os discípulos, falando para eles de um futuro eterno. A maneira de animar a igreja nunca foi e nunca será um carro novo, uma casa nova, uma porta nova, um casamento. Não, essas coisas alegram corações, mas de maneira momentânea. Aleluia. A palavra de Deus diz em várias vezes que Deus anima a sua igreja mostrando um caminho para a eternidade, mostrando uma recompensa na eternidade. Aleluia, glória a Deus. A forma de Jesus trabalhar com a igreja dos salvos, eu gostaria que você prestasse atenção em nome de Jesus. A forma de Jesus trabalhar com a igreja é dando a ela uma esperança eterna. A igreja dos salvos não quer ser consolado senão com outra coisa, que Jesus está em nós, que Jesus é por nós e que há uma esperança na eternidade. A alma não se alegra com carro, alma cristã não se alegra com casa, alma cristã se alegra com a promessa da salvação eterna. Por isso é inegociável a fé para o nascido de novo. Quem nasceu de novo não negocia a fé. Quem nasceu de novo não vende a fé. Quem nasceu de novo, se tiver uma proposta que coloque em risco a sua salvação, ele fala não para a proposta, sem pensar em quanto é essa proposta. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões... Não, eu não quero, eu quero Jesus. Para que me adianta ganhar o mundo inteiro se perder a minha alma? A preocupação da igreja é estar pronta para a volta de Jesus Cristo. A preocupação da igreja é não se manchar, e se manchar, se lavar e se limpar no sangue de Jesus, arrependida. Porque há um foco para os salvos. Eu quero a eternidade em Cristo Jesus. Eu quero conhecer o meu Salvador como Ele é. Eu quero olhar para os olhos dEle. Eu quero sentir as mãos dEle. Eu quero me colocar nos pés dEle. Eu quero sentir o cheiro dEle, a presença dEle, a glória dEle, a majestade dEle. Eu quero um encontro com Ele. Eu estou de olho no segundo encontro com Ele. O primeiro eu já tive nesta terra. Eu quero ter o segundo encontro com Ele na eternidade. Mas Ele disse para nós: eu vou preparar lugar.
Não fiquem tristes. Onde eu estiver, vocês também estarão. Meu Deus do céu. Eu não vou deixar vocês órfãos. Enquanto eu deixar vocês por um breve tempo, eu mandarei o Espírito Consolador e vocês não ficarão órfãos. Esse Espírito será o penhor da minha promessa, o selo da minha promessa. Eu vos darei o meu Espírito, então ele será o penhor, o garantidor da salvação. E eu irei e prepararei lugar, e quando eu voltar, tomarei vocês para mim e levarei, porque onde eu estiver, vocês estarão. Adagaço. Sabe o que Jesus estava dizendo em simples palavras? Eu deixei a eternidade por vocês, vim aqui salvar e nunca mais vou deixar vocês. Aleluia! Oh, glória a Deus. Você não entendeu, porque senão teria dado glória. Eu deixei a minha glória, a minha eternidade, vim aqui por causa de vocês. Eu vou morrer por vocês, eu vou ressuscitar por vocês, eu vou deixar o Espírito Santo em vocês por causa de vocês. Eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo pronto, quando chegar a hora, eu virei mais uma vez e vou levar vocês. Eu nunca mais vou deixar vocês. É isso que ele está dizendo, meu Deus do céu. Que privilégio, que honra. Você não se alegra, né? Não consegue dar glória, não, é muito difícil. Pastor, eu sou tímido, eu também era. Aleluia. Quando eu vim para a fé, eu era tímido, mas ele me encheu. Aleluia. Quando ele me encheu, tudo resolveu. Eu falava em línguas estranhas mais alto que todo mundo na igreja, ainda sentava no primeiro e no segundo banco, e não tinha vergonha de nada, porque agora eu estava cheio da presença dele. Eu queria exaltar ele, eu queria glorificar ele. Você está na casa dele, você tem liberdade de dar glória a ele, você tem liberdade de levantar as duas mãos santas, sem ira, sem contenda, e dizer: sim, eu sou do Senhor, e ele é meu Deus. Agora vamos meditar aqui. Preparar lugar. Como assim? Faça essa pergunta. Aquele como assim de curioso. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Como assim? Você já parou para pensar nisso? Porque todas as coisas, João, mesmo o evangelista, no capítulo 1, diz: todas as coisas, versículo 3, foram feitas por ele. Sem ele, nada do que se vê teria sido feito. Então ele é o Criador junto com o Pai. Sim ou não? Preparar. Onde é o lugar que ele ia preparar o lugar? A princípio, para a gente entender. A gente pensa, vai preparar no céu, não é? Ué, como assim? Se aqui na terra ele chamou existência e tudo vê existência, preparar, por que a palavra preparar? Porque ele poderia dizer, já tem um lugar pronto. Porque o Pai vê tudo, antevê tudo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Preparar na eternidade. O que é preparar lugar? Moradas. Nós às vezes traduzimos por mansões celestiais, né? Mas lá no céu, eu creio que tudo vai ser muito modesto e perfeito. Igual. Ninguém vai ter uma casa melhor do que o outro. Minha casa, tem gente que faz, né? A casa do fulano é mais bonita do que a minha, porque não vai ser. Eu creio que é tudo igual. Mas ele vai preparar lugar, ele vai preparar moradas. Como que é essa preparação? Quando Jesus estava ali falando com os discípulos, ele estava despedindo dos discípulos. E ele estava próximo de ser entregue nas mãos dos malfeitores.
Por nossos pecados ele seria entregue. As nossas iniquidades haveriam de matar Jesus. Tem muita gente dizendo aí, quem matou Jesus foi o Pai. Não, quem matou Jesus fomos nós mesmos. Não, foi o Pai, porque aí começa tantas revelações teológicas. Olha, meus irmãos, Jesus não precisava ter vindo aqui se o homem não tivesse pecado. Então foram nossos pecados, foi a partir de Adão. Então foram os nossos pecados. Isaías 53 diz, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então foram os nossos pecados, sim. Não adianta querer florear a coisa. Aí, como que é então? Ele está se despedindo dos seus discípulos, está se despedindo dessa terra, enquanto o homem que palmilhou na terra, ele tendo se esvaziado de si mesmo. Então, a preparação do lugar, que eu creio que Jesus está falando aqui primeiro, é porque ele haveria de passar pela cruz. O lugar não seria preparado se Jesus não tomasse sobre si as dores da cruz. Quais são as dores da cruz? Primeiro, os nossos pecados. Depois segue-se várias coisas, as nossas maldições, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele. Jesus, ele vai passar pelas dores morais, porque ele vai ser despido naquela cruz. Ele vai ser caluniado naquela cruz. Ele vai ser injuriado naquela cruz. Ele vai ouvir do ser humano a podridão do que é o ser humano, que está vendo alguém retalhado naquela cruz, porque Jesus não tinha umas marquinhas. O filme de Mel Gibson, já falei isso várias vezes, retrata muito bem como estava Jesus na cruz, porque Isaías 52, 13 fala que ele foi desfigurado, 12, 13, mais que qualquer outro homem na face da terra. Jesus estava retalhado, pendurado naquela cruz, e pessoas tiveram a coragem de dizer, se tu és aquele que é o Cristo, se tu és aquele que livrou os outros, livra a ti mesmo. Como que alguém pode falar isso para alguém que está sendo torturado na cruz? Então Jesus toma sobre si o pior do ser humano, a pior das ofensas, o pior do desprezo. Como que ele suporta isso? Porque ele está preparando o lugar. Canastia mandarai, adoucia. Ninguém poderia ir ao céu se Jesus não vencesse a cruz. Ninguém poderia chegar nas moradas se Jesus não vencesse a cruz. Se ele tivesse aberto a boca, nós perderíamos a salvação. Se ele tivesse descido da cruz, nós perderíamos a salvação. Se ele tivesse reclamado na cruz, nós teríamos perdido a salvação. Mas ele não abriu a sua boca diante dos seus caluniadores. Sendo injuriado, ele não injuriava, ele não reclamou, ele pelo contrário disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele estava preparando o lugar justamente naquela cruz. As 7 declarações da cruz nos ajudam a entender que ele estava preparando o lugar. O ter permanecido ali até o tetelestai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, revela que ele estava preparando lugar. Agora imaginem comigo, o governo faz aí algumas casas para dar às famílias carentes, pelo menos a primeira intenção era essa. Pessoas que não tinham condição de morada, financiamento a um baixo custo. Então aquelas famílias que viviam num casebre, que às vezes muitos, com muita sujeira dentro de casa, porque
tem pessoas que são pobres e são limpas e muito bonito e muito organizado. Nós já moramos, eu, a minha mãe, né, e nós moramos em casa de chão batido, que tinha que jogar água, que varria, arrumava tudo direitinho, as vasilhas limpinhas. Minha mãe sempre muito organizada, as vasilhas do alumínio tudo bem limpinhos, brilhando e organizado. Então não estou falando sobre outras coisas, mas tem pessoas que o ambiente fica sujo. Quando muda para casa nova, pessoas sujam as casas novas. Os limpinhos continuam e aí aprimora a limpeza, porque agora merece mais limpeza. Mas os sujos sujam. Então Jesus não quer esses sujos. Jesus vai para a cruz para limpar os sujos. Porque nas moradas, aleluia, tem que habitar os limpos. As moradas eternas não têm reforma. Por isso só vão para lá os que limpam, os limpos, puros de coração, limpos de coração, lavados pelo sangue que foi vertido na cruz. Eu vou preparar-vos lugar, agora se preparem para o lugar. Naquele lugar o fofoqueiro não entra, o mentiroso não entra, quem não perdoa não entra, os beberrões não entram, as prostitutas e prostitutos não entram, os adúlteros e as adúlteras não entram. Pastor, o céu é teu? Não, o céu é de Deus e a Bíblia está dizendo que não entra. Semeadores de contendas, amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigos da bola do que de Deus, mais amigos da carne assada do que de Deus, mais amigos de dorama do que de Deus, mais amigos das programações do que de Deus, não entram. Mais amigos do trabalho do que de Deus, mais amantes do dinheiro do que de Deus. Quem serve Mamon não entra. Mais amigos da fama, do orgulho, da vaidade, da soberba do que de Deus, não entra. Tem que nascer de novo para entrar lá. Da Bacassai. Eu não conheço um homem, uma mulher, nascidos de novo, aleluia, que tem esses pecados na vida. Ninguém verá o reino, ninguém entrará no reino, se não nascer de novo. Se alguém quer entrar nas moradas eternas, tem que nascer de novo. Tem que amar um ao outro, tem que orar um pelo outro, tem que exortar um ao outro, tem que perdoar um ao outro. Quem quer entrar no reino tem que nascer de novo. Se você quer alguma coisa com Jesus, trate de amar essa igreja, trate de amar aquela igreja, trate de amar aquela outra igreja, trate de amar esse pastor, trate de amar o outro pastor, trate de amar o irmão, trate de amar a ovelha. Se você quer o céu, o segredo, o passaporte passa pelo amor verdadeiro. Por isso eu creio na minha teologia, que preparar lugar primeiro é Jesus na cruz.
E quando Jesus está na cruz, ele está se sujando para te limpar. Meu Deus do céu. Ele vai lá no adúltero e pega os pecados dele e traz para si. Ele vai lá na prostituta e pega os pecados dela. Irmãos, pecados de uma prostituta são pecados de vários homens, muitas vezes também de várias mulheres no sexo, homens e mulheres, sujeiras. Ele vai lá e traz para si. Ele vai lá no mentiroso, na mentirosa, e tira os pecados e traz para si. Ele vai lá no assassino, o serial killer, e pega os pecados dele e traz para si. Como pode ser isso? Qual é o arrogante que entra na igreja, tendo Jesus tomado os pecados dele, que não tem uma adoração sincera para ele? E ainda pega lá o sujo, adúltero, prostituto, piadista, cachaceiro, drogado, além de tomar os pecados sobre si, lava aquele homem, santifica, enche do Espírito Santo, coloca no altar para pregar essa palavra nesta manhã. Dabasuracai, abadei sobre a nave anaia. Ele merece adoração 24 horas. Ele merece mãos levantadas 24 horas. Ele merece um povo gritando: eu te amo, Jesus. Lebaia brechava, oramandaragya. Você já conseguiu abrir a boca? Já conseguiu adorar? Ou você arrogantemente, orgulhosamente diz que não tem ânimo para isso? Ou será que tem alguém aqui que já nasceu de novo e entende que ele merece toda a glória, todo o louvor, toda a honra, o melhor culto? Isso aqui não é chavão não, isso aqui é verdade. É verdade. Se você não tem adoração para ele, você não é digno dele. Se você não tem adoração para ele, você não é digno dele. O senhor não conhece a minha vida, você não conhece o meu Deus. Canabasudaragai, Baruchevarakai. Conheça o meu Deus para você ver se você não vai adorar a ele. Ele é digno sempre, ele é digno sempre, adorado entre as nações. Se nós não o adorarmos ele, ele levanta pedras e as pedras adoram. Se nós não adorarmos ele, as matas já estão adorando, todo ser que respira já está adorando, os vermes estão adorando, os animais estão adorando, e nós somos os principais, conscientes, racionais, que devemos adorá-lo. Querem a bênção dele, mas não querem adorar ele. Querem o melhor dele, mas não querem dar o melhor de si para ele. Adorai o Rei do Universo, Senhor de toda a terra. Hoje Jesus está dizendo:
Se prepare, porque o lugar está preparado. Porque Ele vai vencer a cruz. Ele vai vencer todos os nossos males. E Ele vai entregar sua vida na morte. Ele vai morrer com todo esse pecado. Ele vai morrer com todos esses males. E Ele agora está guardado em sepultura. No sepulcro está ali o corpo. E Ele vai descer ao Hades. Salmo 10, 16, 16, 10. Não esqueça minha alma no Hades. E Ele vai descer. Só que agora, o universo, o mundo espiritual, não está podendo reter Ele. Não está podendo segurar Ele morto. Por quê? Abre aí o nosso livro padrão. Não houve pecado nele, Ele tomou o pecado dos outros. E no livro está escrito: toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Ele não pecou, a alma dele não pecou, Ele morreu pelos outros. Ele não morreu um pecador na cruz, Arabiadaia. Morreu um redentor, Radácia, Urabasadaia. Não há um mártir na cruz, há um redentor da Cássia da Abianaia. Ele não pecou, a alma dele não pecou, a alma não pode morrer. O que que faz? Cadácia Danacai, ressuscita ele, Abaia. Adabassaia, a alma que pecar, essa morrerá, mas essa alma não pecou. Abadácia, ressuscita ele, e os pecados de todos que ele tomou sobre si, esse não tem jeito, vai ter que ficar sepultado. Aleluia, Shadaganaia, já ficar sepultado, aleluia. E o que que vai acontecer? Quem morrer com ele no batismo, quem morrer com ele na confissão de fé, vai morrer para os pecados, mas quem ressuscitar com ele, vai ressuscitar sem pecado. Alguém pode entender essa loucura teológica? No terceiro dia do calendário judaico, o Espírito Santo desce no túmulo. Eu já estive ali umas 5 vezes no túmulo vazio. O lugar mais visitado. Alguns irmãos aqui já foram. He is not here, he is not risen. I speak. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. O Espírito Santo entra no sepulcro. Aleluia. E lá está o corpo, só que o Espírito Santo entra no corpo e vivifica Jesus dentre os mortos. E ele ergue da sepultura. E ele sai da sepultura. E ele se apresenta a vários, de uma vez só a 500 ele se apresenta, Adácia Amanda, e vai se apresentando os 40 dias após ressurreição. Sabe qual é a mensagem que eu acho que Jesus deixou bem claro nas apresentações, nas aparições dele? Aleluia, glória a Deus. O lugar já está preparado, viu? O lugar já está preparado, o lugar já está preparado, viu? O lugar já está preparado, aleluia, glória a Deus. Então qual que é a chave, Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, aleluia. A chave é andar por mim, a chave é andar comigo, a chave é imitar a mim, a chave é ser igreja, corpo de Cristo. Oh, glória a Deus. Será que nós entendemos isso? Agora prestem bastante atenção e entenda em nome de Jesus. Jesus é o caminho no qual devemos andar. Então quando ele é caminho, quando é que eu estou nele, nesse caminho? Quando eu ando como ele quer que eu ande.
Ingressou em Jesus? Então você está no caminho. Esse caminho é viver o que Cristo viveria no meu contexto de vida. Lutar todos os dias para não sair desse caminho. Lutar todos os dias para permanecer nesse caminho. Lutar todos os dias para não atender a sua vontade, mas a vontade dele. Lutar todos os dias para atender não o seu padrão, mas o padrão dele. Lutar todos os dias, não para agradá-lo conforme o que você pensa, mas para agradá-lo conforme a palavra que ele deixou, revelando a maneira de servi-lo e agradá-lo. Lutar todos os dias dentro desse caminho. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Quem está em Cristo já venceu todas as batalhas da vida. Quem está em Cristo pode todas as coisas nele que o fortalece. Quem está em Cristo e permanece nele, esse dá muito fruto, mais fruto, esse prospera. Quem está em Cristo ama os outros como Cristo amou, perdoa os outros como Cristo perdoou. Quem está em Cristo tem vida. Esse é o caminho. Por isso 1 de João 2, 4-6 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e neles não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E andar como ele andou não tem nada a ver com vestes, com cabelo, com barba, com sandálias. Tem a ver com a alma, com o mesmo sentimento e pensamento. O mesmo sentimento e pensamento e a mesma maneira de atitudes. Aleluia ou não? Quem está na carne gosta das coisas da carne. Quem está no Espírito gosta das coisas do Espírito. Quem está em Cristo ama as coisas espirituais. Quem está na carne é ensimesmado, voltado para si mesmo, para a sua própria vontade, para os seus prazeres, desejos, escolhas, atitudes. Está na carne. O pendão da carne é a morte, mas o pendão do Espírito, a inclinação do Espírito é vida eterna. Escolha hoje a quem você quer servir. Se a sua carne, se a sua vontade, a sua maneira de pensar, ou então a vontade do Senhor, o Espírito Santo, o querer do Senhor, a palavra do Senhor, ser orientado e dirigido pelo Senhor. A escolha é nossa. Por isso João 3,6, João Batista diz: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Entende isso ou não? Quem está tomando decisões na sua vida? Para qual direção você está inclinado? Porque quem é carne, vai em direção da carne. Mas quem é Espírito. Se nasceu de novo, a direção é do Espírito. Eu não conheço, não consigo entender também, mas eu não conheço uma pessoa que esteja cheia do Espírito que consiga cantar a música do mundo. Não consigo. Não dá para... Você consegue imaginar isso? Estou cheio de Deus, aí começa: ele me deixou por 8. Não existe. Eu não consigo imaginar uma pessoa cheia do Espírito Santo olhar para as pernas do outro, para as pernas da outra, com intenção impura. Porque, pastor, tem gente que olha para as pernas dos outros sem intenção impura? Não. Tem gente que não está olhando e vê, não premeditou, não pensou em olhar e acabou o que aconteceu. Nessa hora a pessoa já se fecha e fala: misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu não consigo imaginar alguém cheio do Espírito Santo que consiga fazer isso. Eu não consigo imaginar alguém cheio do Espírito Santo que consiga
viver uma vida de práticas que prejudicam o outro, tanto sexualmente, moralmente, financeiramente. Porque quem está cheio do Espírito Santo está velando pela palavra, preparando para aquele dia. Quem está cheio do Espírito Santo, a iminência da volta de Jesus está lá dentro dela. Da Gabaçai. Jesus, se voltar agora eu fico, misericórdia, Senhor, e já vai correr para consertar. Jesus não pode voltar agora, não, meu Deus, eu tenho que consertar, eu tenho que reparar isso. Por quê? Porque a preocupação de quem está cheio do Espírito Santo é a urgência do Espírito. Olha, Jesus pode voltar agora, viu? Jesus pode voltar agora. Jesus, não, arrebatamento, eu vi isso, eu vi aquilo. Não, ele pode voltar agora, tanto no arrebatamento quanto na morte que chega o dia. Preparai-vos ao encontro do Cordeiro. Deixa eu te revelar uma coisa sobre profecia. Não, pastor, esse criança aqui nasceu e Deus falou que ele vai ser um grande pregador, então Jesus não vai voltar antes. Escute, Deus vai abreviar os tempos. Está escutando? Por causa dos escolhidos, ele vai abreviar os dias. O que quer dizer isso? Que promessas que foram dadas não se cumprirão se elas são secundárias. Porque ele vai abreviar os dias. Jesus não está preocupado primeiro no pregador da criança que nasceu hoje. Está preocupado em salvar a igreja, salvar o corpo. Ele sabe o dia e a hora. Preparai-vos. E o Espírito Santo está ali, ó. Aí a pessoa cheia do Espírito Santo, eu não consigo imaginar que ela não é dizimista. Muito menos um obreiro, que tem caráter de obreiro. Não consigo imaginar, porque nós vamos herdar uma casa que não tem financiamento, é de graça. Nós herdamos uma salvação que nós não pagamos por ela, é de graça. Nós somos curados, restaurados, renovados de graça. O mínimo que nós podemos ser é dizimista, fiel e ofertante. Nós deixamos no bar, nós deixamos na prostituição, nós deixamos nas farras os nossos dinheiros. Ele vem e nos liberta, arranca o tabagismo, arranca a droga, arranca a farra, arranca a prostituição, arranca tudo que não presta. O dinheiro sobra no bolso e a gente diz que não dá para dizimar. Eu não consigo imaginar alguém fiel, cheio do Espírito Santo, que não seja dizimista. Por isso que o segredo de Deus para nós todos é: sejam cheios do Espírito. Lacácia, Amanda. Por isso Gálatas 5,16: se vocês andarem no Espírito, não conseguirão satisfazer o desejo da carne. E andar aqui no Espírito tem a ver com viver essa vida em Cristo. E aí a gente não consegue satisfazer o desejo da carne. Aliás, tem desejos da carne que são liberados, que é dado por Deus, que a gente até fica pensando se não está ultrapassando. Porque você fica com temor e tremor. Você fica se medindo. Queridos, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente mede todo dia, toda hora. Será que eu estou pronto? Será que eu estou cheio? Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, me ajuda, eu quero chegar no céu. Não é coisa de fanatismo e nem de loucura. É preocupação justa. Quando a gente ama Deus de verdade, não tem nada entre nós e o nosso Deus. Nem família, nem dinheiro, nem riqueza, nem nada. Jesus, como é que é para mim ser salvo? Tem que ser pobre? Então vou ser pobre. Não, mas você pode ser rico, só que vai para o inferno. Não, quero ser pobre. Porque o dinheiro não pode abalar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou não? Ou tem que ser rico porque Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder, mas Ele não é bobo. Deus tem todo o poder e por isso Ele conhece cada um de nós. Ele sabe os nossos limites. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe porque permite para um mais e para outro menos. Ele sabe as pessoas que Ele tem que pôr um espinho na carne. Ele conhece cada um. Renda a tua vida ao Rei. Ele conhece você.
Baracamanturabagassurabagás. Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Para que lado você está pendendo? Para que lado você está inclinando? Porque esse lado vai te conduzir ao melhor dele ou ao pior dele. Inclina-te para as coisas do Espírito. Inclina-te para as coisas de Deus. Limpa a sua cabeça, limpa a sua mente. Pastor, eu estou pensando em nem congregar mais, porque a igreja dá problema demais. Não, igreja revela você, igreja revela a sua natureza, igreja revela o tanto que você tem para perdoar ou não, o tanto que você tem para suportar ou não. Igreja é o lugar onde as pessoas estão, e nós somos provados no nosso pior e no nosso melhor. Por isso Deus disse: quer viver, seja igreja. Eu não vou arrebatar o indivíduo, eu vou arrebatar a minha igreja. Labaragassurakai. Aleluia. Fique sobre os pés. Por isso Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Diga para o seu irmão: você sabia? Vira para o irmão aí. Você sabia que você, aponta para ele, você tem que fazer a sua natureza terrena morrer? Diga para a pessoa: sabe por quê? Porque a sua natureza terrena pode te desviar de Deus. Diga: a sua natureza pode te matar. Eu gostaria que você levasse bem a sério o que você está falando, porque isso aqui é sério, não é brincadeira. A sua natureza pode te matar. A sua natureza pode destruir sua família. A sua natureza pode acabar com a sua fé. Por isso Paulo escreve aos Colossenses essa advertência tão séria: faça morrer, porque se depender de muitos, eles aflorarão essa natureza em você. O diabo está encontrando muita gente, preste atenção. O diabo está encontrando muita gente, agentes, para aflorar naturezas terrenas dos outros. Pessoas que traem, pessoas que tratam pessoas parecendo que são objetos de vingança. Maridos com esposas, esposas com maridos, filhos com pais, odiando pais, fazendo tudo que o pai e a mãe pedem para não fazer. E aí vai sotacando a natureza terrena. Ela vai querendo aflorar. Preste atenção. E Deus não diz: eu vou combater esses adversários. Deus não diz: deixa comigo que eu vou tratar com eles. Não, Deus diz: faça morrer a sua natureza terrena. Eu quero que você dê glória mesmo. Faça morrer a sua natureza terrena. Porque muitas vezes o diabo das nossas vidas não é o demônio, não é Lúcifer ou Satanás, dependendo das brigas que estão tendo por aí. Às vezes o diabo da sua vida é a sua natureza. É ela que está acabando com você, fechando seu semblante, fazendo com que você não aceite a igreja, fazendo com que você não aceite o que é pedido para fazer para a glória de Jesus. O orgulho está habitando lá. Então não pode obedecer, não pode fazer desse jeito. Eu penso diferente. E quem está pedindo, está perguntando se você pensa diferente. Nós temos aqui pensar a mesma coisa em Cristo Jesus.
Por isso o mandamento é: você faça morrer. E ele não termina aqui não, ele diz: faça morrer a sua natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu Deus, faça morrer, massacra essa natureza. E na mesma passagem 3, 5 e 6, no 16 ele vai falar assim: habite em vós ricamente a doutrina de Cristo. Não é a sua natureza que tem que ditar as regras, é a doutrina de Cristo. Eu agora sou de Deus. Nós temos que proclamar isso. Eu agora sou de Deus quando? Quando Deus estiver a mim. Quando Deus comandar a mim. Quando é que Deus me comanda? Quando a Bíblia dirige a minha vida. Eu vou preparar-vos lugar. Eu já passei pela cruz, está pronto. Agora se preparem, porque eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, resumindo, essa vida é um ensaio para aquela vida. Pode dizer isso? Eu não estou me preparando para ficar, eu estou me preparando para chegar lá. Rabasadaia, Urabacaia. Eu estou me preparando para cantar para Ele lá, para adorar a Ele lá, para servir a Ele lá. Eu estou me preparando, não é para ficar, é para subir. Eu estou me preparando para contemplar a formosura do Senhor, a glória do Senhor, e ser habitante das casas celestiais. Está prestando atenção? Quem está preparando para lá? Que tipo de música canta? Eu fiz uma música para Jesus, pastor. O que é? Jesus. Não, isso aí você fez para você. Para Jesus não é assim não, Ele não gosta disso não. Quem é o Senhor para falar o que Ele gosta? Eu não falo nada, mas a Bíblia fala. A Bíblia fala que esse Deus, leia Apocalipse pelo menos de 1 a 6. Como é que é a adoração no céu? Santo, Santo, aleluia. Santo, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A Ele a glória, a honra, o louvor, exaltação para sempre. Todo ser que respira adora, os anciãos adoram, os 4 seres viventes adoram. Diante do trono dele a fumaça sobe. Eu estou me preparando para esse cenário. Como que são as vestes lá? Brancas. Como que é o povo de lá? Bonito. Tudo rejuvenescido. Até o Daniel vai ter um nariz novo lá. Tudo rejuvenescido. Tudo organizado. Cabelinho branco vai ficar preto, ou seja, se vai ficar laranja, todo mundo vai ficar igual. Quem não tem cabelo lá vai ter. O barrigudo vai emagrecer, vai ficar padrão. O magro demais, Iron, vai levantar um pouquinho o peso. Vai nivelar.
Abaixo, Daia. Eu estou imaginando nós chegando diante dele, a multidão dos santos, Evanaia, aleluia. Não é a multidão dos pecadores, vai ser a multidão dos santos do Brasil, aleluia, bandaraia. Vai chegar gente de Portugal, da Espanha, da França, da Irlanda, da Noruega, da Suíça, dos países africanos, da Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau. Vai chegar o povo, vai chegar todo mundo cantando, vai chegar todo mundo adorando, uma adoração sem igual será levantada no céu, com a nação dos salvos, a geração eleita, o sacerdócio real, a igreja santa, aleluia. Eu deixo a minha mente imaginar muita coisa. De repente a multidão preparada, surge o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores em glória, majestoso, mais resplandecente que o sol ao meio-dia. Ele ergue as mãos estão marcadas pelas chagas, aleluia. E ele diz: Pai seja com todos. Eu estou ensaiando para esse lugar. Então, quando alguém me fere, está perdoado em nome de Jesus Cristo. Quando alguém me ofende, está perdoado. Eu oro para que Deus abençoe. Quando alguém oferece uma face, a gente oferece a outra e diz: Deus te abençoe. Pede para andar 1 milha, a gente anda 2 e diz: Deus te abençoe. Você é bobo? Não, eu sou viajante, eu sou peregrino e forasteiro. Eu estou caminhando para uma cidade e eu não posso perder tempo aqui, eu não posso errar aqui, eu não posso falhar aqui. Se eu pecar, Ele me perdoa, mas eu tenho que arrepender e confessar. Mas eu estou indo para um lugar santo, um lugar celestial, um lugar de glória, um lugar maravilhoso, e eu não posso perder tempo na caminhada. Eu estou ensaiando para chegar lá. Eu tenho uma mensagem de Deus para nós. Preparai-vos, preparai-vos, esse dia está chegando. Vai ter um dia que nós vamos estar andando, resolvendo qualquer coisa que na vida diária normal estejamos resolvendo. Você vai sentir, você vai lembrar disso. Você vai sentir que tem alguma coisa para acontecer. Você vai procurar, não vai achar, mas vai entender que tem alguma coisa para acontecer. E de repente seus ouvidos, nossos ouvidos serão abertos. E antes que você abra e feche os seus olhos, esse dia está chegando. Essa hora está chegando, preparai-vos. Igreja minha, diz o Senhor. Preparai-vos, levantai-vos, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pois o dia é chegado, tudo já está preparado. Feche os seus olhos. Consiga fechar os seus olhos. Mas pela graça de Deus sou o que sou.
E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15. Se você escolher confessar Jesus, viver para Jesus, amá-lo de todo o seu coração, ser dele como propriedade exclusiva, falar o que glorifica ele, amar, ser, viver tudo que glorifica ele. Eu quero te dizer que Deus vai te dar graça para isso, porque Ele sabe que nós não conseguimos em nós mesmos. Por isso Ele nos dá a graça. Se você começar a andar com Ele, lutar todo dia para viver para a glória dEle, Ele vai mandar graça. E tendo a graça faremos, viveremos, seremos tudo o que glorifica Jesus. Por isso peça ao Senhor, após confessar que você quer ser esta pessoa. Feche os seus olhos, consiga fazer isso. Eu sinto, sim, que a mensagem é um presente para nós. E além de ser um presente, é uma oferta de redenção, de remissão, de mudança, de cura. É uma nova oportunidade que do céu está sendo derramada. Eu leio esta palavra, pela misericórdia e graça de Deus, pelo Espírito do Senhor, nova oportunidade. Eu estou lendo porque está sendo derramado, e essa palavra está suspensa na igreja, e ela vai descer sobre pessoas que decidem, sobre pessoas que tomam verdadeira decisão, que conseguem fechar os seus olhos pelo menos nessa hora, e meditar francamente, abertamente, de maneira lúcida a respeito. Porque essa vida, para quem quer o céu, só vale a pena se for para viver para Ele. Meu amado Senhor, Deus que perdoa multidão de erros, Deus que perdoa as palavras frívolas que saem das nossas bocas, Deus que perdoa os maus tratos com nossos irmãos, a nossa falta de perdão para os que erram conosco. Deus que perdoa, e Deus que quer que eu perdoe, Deus que me arranca do lamaçal de pecados, de erros, Deus que inclina os seus ouvidos e atende o meu clamor, Deus que não poupou o seu filho, dando ele para o lugar de um homem como eu, Deus que me amou assim, perdoa meus pecados, me dá a graça, Senhor, me ajuda. Dê a graça aos meus irmãos que oram juntos, que tudo seja novo. Tão cheio de tribulações, guerras e batalhas e pelejas, mas estão dentro da tua presença e cheios do Espírito Santo.
Faça o que tem que fazer, nos prepara para o lugar. A graça não nos falte. Abençoa agora, Senhor, a todos que fazem assim, que oram ao Senhor, que se arrependem e que não vão ficar nas palavras, mas a partir de hoje suas atitudes revelarão as palavras que foram ditas a ti nesta manhã. Graça sobre graça, glória sobre glória, fé sobre fé, bênção sobre bênção, e a força do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença do Senhor, ser cheio da graça, ser cheio da alegria, ser cheio da adoração, seja revestido de santidade, de vestes de justiça, de vestes de louvor, ser cheio da presença do Senhor. Levantem as mãos e recebam a graça, a presença, o renovo, a força, a bênção dos céus, aleluia. E assim aplauda o Senhor Jesus Cristo, dando glória ao seu santo nome.